18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas. Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Boa noite pra quem nos assiste nas redes sociais no @18horas news. Boa noite, gente. Mix. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. 81 famílias desabrigadas pelas chuvas em Manaus recebem assistência da Defensoria Pública. Ganha força a proposta de senador do Amazonas pelo fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputados federais do Amazonas assinaram a CPI para investigar o movimento do Sem Terra depois da posse de Lula. Pesquisa revela que facções do narcotráfico influenciam no aumento de crimes ambientais na Amazônia. 6 horas, 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Começando agora para você mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques desta quinta-feira, 16 de março de 2023. No ar para você mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Agora são 6 horas e 2 minutos e o Amazonas lidera mais um ranking nacional negativo. Nosso estado é o que tem o maior registro de casos de tuberculose no país. Em 2022, o Amazonas registrou 3.826 casos e 214 mortes por tuberculose em Caribe. Tristes os números, Carlão, e este ano já foram registrados 469 casos de tuberculose. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde e foram divulgados durante o lançamento da campanha de combate contra a doença essa semana. No ranking nacional, o Amazonas lidera com 71,3 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. No segundo lugar está o Rio de Janeiro com 67,4 casos. Logo depois, em terceiro lugar, vem Roraima com 54,6 registros para cada 100 mil habitantes. A taxa do Amazonas é mais que o dobro da média nacional, que é de 32 casos por 100 mil habitantes. E é importante observar que o número de casos de tuberculose vem crescendo a cada ano aqui no estado. Em 2020, foram 2.849 registros. Em 2021, esse número pulou para 3.205. O município de Tefé lidera o ranking de números de casos da doença, seguido por Japurá, Iranduba e Manacapuru. Manaus está em quinto lugar. Ainda segundo dados do Ministério da Saúde, o Amazonas é o terceiro em mortalidade pela doença, com 3,6 mortes por 100 mil habitantes, atrás apenas do Acre com 3,9, Rio de Janeiro com 4,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. O município de São Sebastião do Uatumã tem a maior taxa de mortes, seguido por Altazes, Silves, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru. Manaus aparece em 15º lugar. E aqui em Manaus foram diagnosticados 2.667 novos casos da doença no ano passado. A cidade é a capital com maior incidência de casos do Brasil, concentrada em adultos jovens na faixa etária de 20 a 49 anos. Olha, neste mês de combate à tuberculose, o governo e prefeitura estão realizando campanhas de prevenção e intensificação das ações nas unidades de saúde, busca ativa de sintomáticos. Pois é, a transmissão da tuberculose ocorre quando as pessoas com a doença ativa, ainda sem tratamento, lançam no ar partículas, podendo transmitir a doença para outras pessoas. Isso acontece quando a pessoa com tuberculose, sem tratamento, fala, espirra e principalmente quando tosse. E o principal sintoma é a tosse seca ou catarro, Karime. E por isso, a recomendação é para que pessoas com tosse por 2 semanas ou mais sejam examinadas. Elas devem procurar uma das unidades de saúde da rede municipal para fazer exames. Outros sintomas são febre vespertina, sudorese noturna e o emagrecimento. Bom, e pessoas que convivem com alguém infectado também devem procurar atendimento nas unidades básicas de saúde para também fazer exames. A tuberculose tem cura e o tratamento é com antibióticos com duração de pelo menos 6 meses. Olha só, a falta de diagnóstico precoce, a descontinuidade do tratamento e as falhas terapêuticas, no entanto, são fatores que adiam a recuperação e agravam ainda mais a doença, podendo inclusive levar à morte. Então,
Então, se você que está com tosse por 3 semanas ou mais, deve sim procurar uma unidade básica de saúde e fazer os exames para saber se você está com tuberculose. Depois do deslizamento de terra registrado ontem, quarta-feira, a Prefeitura de Manaus anunciou o início das obras de contenção da erosão entre as ruas Ponta do Vento e Jucaína, no conjunto Boas Novas, Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Carlão, a área foi interditada pela Defesa Civil Municipal depois que parte da encosta desmoronou e soterrou uma casa. No total, 12 imóveis foram interditados. Nas últimas horas, mais de 42 ocorrências foram registradas na Central de Emergência 199 da Defesa Civil. E desse total, 29 são de deslizamentos ou risco de desabamento. Olha só, a repórter Nathalie Moraes tem acompanhado essas ocorrências e traz agora para nós os detalhes. Vamos acompanhar Nathalie Moraes. A área foi interditada pela Defesa Civil Municipal após parte da encosta desmoronar na noite da última terça-feira, dia 14 de março. No total, 12 residências precisaram ser desocupadas. Acompanhado por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o prefeito Davi Almeida viu de perto a realidade do local e as casas que foram atingidas na comunidade Boas Novas. O gestor municipal destacou que os serviços devem iniciar imediatamente, graças ao apoio recebido pelo governo federal. Já estão interditadas 12 casas. Ontem à noite teve um desbarrancamento. Estou aqui com a equipe da CEMIF, com a empresa contratada. Já vamos entrar imediatamente, já fruto da nossa visita a Brasília, com a sinalização dos recursos. Questionado sobre o encontro realizado com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito frisou que a sinalização foi positiva para o envio de recursos para a capital amazonense e que será possível realizar ao menos 20 intervenções em áreas de altíssimo risco por toda a cidade. Estamos tramitando os processos para que a gente possa fazer intervenção simultaneamente em ao menos 20 áreas da nossa cidade. A sinalização do governo federal é muito positiva, já demos entrada em todos os projetos, já temos os projetos todos prontos, contratados, e agora nós vamos fazer a execução. Nas últimas horas, a Defesa Civil Municipal registrou mais de 42 ocorrências, como explica o secretário executivo do órgão, Gladstone Silva. 42 ocorrências. Dessas ocorrências, 29 se referem a deslizamento ou risco de deslizamento de barrancos, o que nos preocupa bastante, pois foi através de um desses fenômenos que ocorreram as 8 mortes na comunidade Pingo d'Água, no Jorge Teixeira. A Defesa Civil de Manaus continua atuando junto à comunidade Pingo d'Água e à comunidade Monte Cristo, cadastrando famílias e identificando novas casas com risco de desabamento para que a população tenha uma maior segurança. Manaus está em situação de emergência em decorrência das chuvas intensas que atingem a cidade. A medida vai agilizar o repasse de recursos para assistência às famílias atingidas pelas chuvas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas por conta da forte chuva no último domingo, a Defensoria Pública do Estado iniciou uma campanha de arrecadação de roupas e calçados. Pois é, Carlão, e a Defensoria já está prestando assessoria jurídica e assistência para as 81 famílias desabrigadas com os contratos de aluguel. E a repórter Nathalie Moraes volta para trazer mais informações sobre as consequências dessa tragédia que causou a morte de 8 pessoas no último domingo. Após a fase inicial de socorro aos moradores da comunidade Nova Floresta, atingidas pelas fortes chuvas do último domingo, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas vem realizando a assistência às famílias desabrigadas com os contratos de aluguéis.
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania informou à Defensoria que 81 famílias abrigadas emergencialmente na Escola Municipal Helena Augusta, na Zona Leste, já começaram a se deslocar para outros imóveis, custeados pelo auxílio aluguel da Prefeitura de Manaus. O defensor público Roger Moreira, titular da Defensoria de Direitos Humanos, explica que para as famílias receberem o auxílio aluguel, elas precisam apresentar um contrato válido. A Defensoria Pública está indo para auxiliar na revisão e até na feitura dos contratos de locação das famílias para que elas possam estejam aptas a receber o benefício lá do aluguel social, né? No valor de R$600. Foi disponibilizado pela Prefeitura um imóvel lá no limite do Alfredo Nascimento com a Cidade de Deus, que fica a uns 13 minutos de carro da escola onde eles estão, para aluguel. Aqueles que não quiserem ficar no prédio podem procurar um outro imóvel e trazer esse endereço, proprietário, documentação para fazer o contrato, né? O defensor também ouviu moradores brasileiros e venezuelanos retirados da área de risco para saberem quais demandas a Defensoria Pública do Estado pode atuar. Para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas por conta da forte chuva do último domingo, a Defensoria iniciou uma campanha de arrecadação de roupas e calçados. Com uma campanha dentro da Defensoria, no sentido de angariar donativos, né? Roupas, kit de higiene, produtos de limpeza, para também auxiliar essas famílias que passaram por essa tragédia. Então a gente está auxiliando nessas fontes. As doações podem ser feitas sempre de 8 da manhã até as 4 da tarde, na sede da Defensoria, na Avenida André Araújo, número 679, no Aleixo. Neste momento, a prioridade para a arrecadação são kits de higiene pessoal e limpeza. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h13, você acompanhando os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Olha só, hoje teve mais uma operação da Polícia Federal em Manaus para investigar crimes envolvendo empresas da área de construção civil que atuam junto ao governo do Acre, Karine. Exato, Carlão. E alguns dos suspeitos visitados pela Polícia Federal moram em Manaus, no condomínio Unique, na Morada do Sul, na zona centro-sul da capital, e mantém também obras aqui no estado do Amazonas. Vamos conversar agora com o repórter André Meirelles, que tem mais informações sobre essa operação, denominada de Fata Morgana. Muito boa noite, André. Então, por que esse nome, Fata Morgana? Boa noite. Olá, Karine, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Olha só, Fata Morgana porque faz referência, né, à fictícia feiticeira Fada Morgana, que é um nome aqui em português, que é a meia-irmã do rei Arthur e conseguia mudar de aparência e fazer o famoso princípio de Fermat, que significa fazer um trajeto mais rápido indo de um ponto ao outro. Por isso que a operação recebeu esse nome, né, que foi de um lugar ao outro, ou seja, de norte a sul. Uma historinha aí, né, Karine, Carlão? Boa. E a operação foi realizada aqui no Amazonas e no Acre, né, na região norte, e no sul foi em São Paulo e Santa Catarina. E segundo a Polícia Federal, foram cumpridos aí 19 mandados de busca e apreensão, 12 mandados de suspensão do direito de participar de licitações, de firmar contratos com órgãos públicos e 3 suspensões aí do exercício da função pública. A investigação foi iniciada a partir de nota técnica da CGU, que apontou diversas irregularidades relativas a contratos entre o DERACRE, né, do estado do Acre, e a CEINFRA e um consórcio de empresas de engenharia. Os danos foram estimados em mais de 5 milhões de reais e deverão ser o objeto aí de ressarcimento. Em razão dos fatos apurados, os investigadores poderão responder judicialmente pelos crimes de associação à organização criminosa, fraude em licitação ou contrato e falsidade ideológica. Entre outros delitos, as penas somadas podem ultrapassar aí 21 anos de prisão. Karine, Carlão. Muito obrigada pelas informações, Valeu. André Meirelles. Boa noite, bom trabalho.
Agora 6h15, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, cerca de 13 mil litros de óleo foram derramados no rio Amazonas nesta quarta-feira. O acidente aconteceu em Itacoatiara quando um rebocador da empresa fluvial Valdemir Lustosa afundou no momento em que era abastecido no Terminal Fluvial do Brasil S.A. Ninguém ficou ferido, Karime. E a empresa, Carlão, disse que está levantando os danos causados pelo acidente. Além disso, em parceria com os órgãos de fiscalização e controle, instaurou a abertura de inquérito para investigar os fatos e responsabilidades sobre o acidente. Olha só, 3 deputados federais do Amazonas assinaram a CPI para investigar o movimento do Sem Terra, o MST. Ao todo, 172 deputados federais endossaram o pedido para investigar a onda de invasões de terras após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para falar mais sobre esse pedido de CPI, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, Cadu, essa CPI tem o apoio de quase a metade da nossa bancada na Câmara Federal, não é isso mesmo? Boa noite, bem-vindo. Mais precisamente de 40%, Karime. Olha. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. São os deputados federais Fausto Júnior, do União Brasil, Capitão Alberto Neto, do PL, e Adail Filho, do Republicanos. Eles assinaram o requerimento de apoio à CPI, que coloca o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no centro da crise política. E essa CPI já tem apelido, é a CPI do MST. O objetivo, claro, é investigar a atuação do MST e de outros movimentos sociais que vêm liderando invasões de terras supostamente produtivas. Um caso que ganhou destaque na mídia, Karime, foi a invasão de uma fazenda do sudoeste da Bahia, que foi coordenada por José Rainha, uma importante liderança do MST na década de 90 e que está de volta à cena. Ele tem várias passagens criminais e na semana passada ele foi preso pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aí vem a pergunta, Karime, por que os deputados do Amazonas estão apoiando essa CPI? Motivos partidários e ideológicos, porque não é uma pauta urgente, pelo menos para o estado do Amazonas. Essa CPI, Karime, está sendo movimentada pela bancada do agronegócio, cuja maioria dos parlamentares é do Republicanos, União Brasil e do Partido Liberal, PL, que são siglas dos 3 deputados do Amazonas e que compõem a oposição ao governo Lula. Nos bastidores, Karime, o objetivo da CPI é, na verdade, atacar frontalmente o governo. O presidente Lula vem escanteando a bancada do agronegócio, não vem dialogando com as principais lideranças e também não contemplou os partidos bolsonaristas na estrutura de governo. Essa, portanto, seria uma reação à postura do presidente Lula. Quem está propondo a CPI é o deputado Pedro Lupion, do PP do estado do Paraná, que é o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, que tem nada menos que 344 parlamentares nesse grupo. Ele conseguiu um número, claro, de assinaturas bem acima do necessário. Por isso, o pedido de CPI foi protocolado hoje. Agora, vamos ver se o presidente Arthur Lira, que se reelegeu com a força da bancada do agro, vai atender ao pedido dos colegas e instalar a CPI. Vamos aguardar, né, Karime? Agora a gente vai falar de outra investigação. É a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPI, no Senado, que promete investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Esse também é outro movimento político mobilizado pela oposição para tentar fragilizar o governo, mudando a narrativa dos fatos que aconteceram naquele dia, né, de invasão aos prédios do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vem resistindo contra a CPMI, hoje começou protocolarmente a fazer o procedimento de reconhecimento das assinaturas dos deputados e dos senadores que apoiam a CPMI. É mais um instrumento para ganhar tempo, Karime, e tentar assegurar a agenda de governo dentro do Senado, porque tem aí uma reforma tributária pela frente. Se colocar essa CPI na frente, aí acaba todo o processo político, principalmente o clima, né, o timing político para se aprovar a reforma tributária. Karime, Carlão.
Ei, Cadu, olha só, a proposta do senador Plínio Valério que prevê o fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal está ganhando força no Senado, inclusive nós já comentamos essa proposta aqui no 18 horas. A quantas anda essa proposta, esse projeto e o que de fato ele pretende? Cadu. Esse projeto está ganhando força no Senado e dentro do STF, Carlão. Pelo menos 4 ministros da Suprema Corte estão de acordo, estão apoiando o projeto do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. A ideia é acabar com o cargo vitalício e, consequentemente, a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. No lugar, estabelecer um mandato de 8 anos, sem direito à recondução. A ideia do senador Plínio, com essa proposta, Carlão, é, segundo ele, diminuir o poder da Suprema Corte. Mas, Carlão, nós perdemos o contato com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Ele que estava falando a respeito dessa proposta do senador Plínio Valério, que prevê o fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não é algo novo, mas que agora está ganhando força no Senado. O Cadu estava explicando para a gente toda essa movimentação. Vamos aguardar uma nova reconexão com ele. Já está ok? Cadu, já estamos com você novamente. Segue daí, Cadu, explica pra gente por que está ganhando outro fôlego essa proposta do Plínio Valério para o fim desse mandato vitalício dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu só vou te perguntar onde é que foi que eu parei. Pois é, boa. É melhor você começar do início. Eu estava falando, achando que estava online. Pois é, mas é melhor começar do início para você seguir o teu raciocínio então, direitinho e os ouvintes seguirem também. Então vamos lá, a pergunta do Carlão foi com relação a esse projeto de lei do senador Plínio Valério sobre a questão do STF, os mandatos, né? A quantas anda, como é que está esse projeto? Esse projeto está ganhando força no Senado, não só no Senado, mas também dentro do STF, viu? Pelo menos 4 ministros da Suprema Corte estão apoiando, estão dando crédito a esse projeto de lei que é de autoria do senador Plínio Valério. A ideia do senador, vamos explicar novamente, é acabar com o cargo vitalício e a aposentadoria, a consequente aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. E no lugar, estabelecer um mandato de 8 anos, sem direito à recondução. Então a ideia do senador com essa proposta é, segundo ele, diminuir o poder da Suprema Corte. Mas olha, Carlão e Karime, a ideia do senador Plínio pode até tirar poderes, influência dos magistrados, mas abre um caminho para politizar as nomeações e também as decisões do STF. É aí que está a grande polêmica. Tem gente que concorda e tem gente que discorda. É que mora o perigo. E como a oposição do Senado é formada principalmente por parlamentares que se elegeram pela base ideológica de extrema-direita, esse projeto de lei, claro, ganhou força, bastante força, e está prontíssimo para ser votado pelo plenário do Senado. Há uma pressão de todos os partidos de oposição para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, possa colocar em votação. E o governo já vem se posicionando de uma forma bastante crítica, Karime, com alguns ministros aí falando que se trata de uma retaliação. Claro que o senador Plínio Valério rebateu a essas críticas vindas do governo. Então vamos ouvir o que disse o senador. Não é retaliação. Em 2019 eu assumi já apresentando a PEC. Cheguei aqui já com isso na mente, pregando no deserto, a ideia de fixar o mandato de ministro, que agora está todo mundo falando nisso. Não é retaliação, não atinge o ministro em questão, nenhum deles será atingido, só vão sair quando tiver 75 anos, portanto não é retaliação. Até porque não é bonito para um senador ficar retaliando. Quem faz retaliação é quem não sabe perder a eleição, quem fica revoltado e quando vence uma eleição, dando a perseguir os adversários. Isso sim é retaliação, mas da parte do senador jamais. O que a gente quer é impor ordem, é mostrar que o Supremo pode muito, mas não pode tudo. 18 horas. A gente acompanhou a explicação do senador Plínio Valério sobre a proposta dele que prevê o fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal, Cadu. Não é retaliação, né? Ele quis frisar bem isso.
Sim, frisar porque não vai atingir os atuais ministros, vai esperar que todos saiam para que haja um movimento, uma eleição, digamos, né? Agora, esse projeto é tão polêmico, Karime, que divide até os ministros do STF. Tem gente lá, como eu falei, são 4 ministros apoiando, ou seja, de 11, 4 estão defendendo, ou seja, está quase dividido ao meio esse projeto de lei. Tem gente lá que não concorda com o cargo vitalício, então é importante ficar atento com relação a isso. Agora, Karime, enquanto no Senado se discute aí o futuro dos ministros do STF, no governo segue quente a disputa pelas 2 vagas no STF que vão surgir com as aposentadorias dos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. E os 2 amazonenses que estavam no páreo deixaram a competição. É o ministro do STJ, Mauro Campbell, e o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Agora, de fato, de vez, eles estão fora dessa disputa desse páreo. Agora, a disputa está entre o advogado de Lula, o Carlos Zanin, e o chefe de gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, o Manuel Carlos Neto. E claro, há críticas, né? Porque são 2 homens brancos e o governo Lula os apoiadores, aí muita gente que apoiou a eleição de Lula são pessoas de entidades, de movimentos ligados à questão racial. Há uma pressão feita pelos movimentos sociais para que Lula indique também a advogada Vera Lúcia Santana de Araújo. Além de mulher, ela é preta e é muito conhecida no país inteiro pelo trabalho em defesa das mulheres e das minorias. Seria uma escolha inusitada e também muito boa, uma escolha pacífica para o nosso país, né? Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, hoje o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, ele prestou depoimento sobre os atos de 8 de janeiro. Que temos de novidade a respeito do assunto? Karime, Anderson Torres prestou depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para dar esclarecimento sobre aquela minuta do golpe, que foi encontrada na casa dele pela Polícia Federal enquanto ele estava nos Estados Unidos de férias com a família. Essa minuta era um decreto de estado de defesa no TSE, com a assinatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que supostamente seria usado em um golpe de estado para anular o resultado das eleições. E a estratégia de hoje, de Anderson Torres, Karime, foi desqualificar o depoimento. Primeiro, ele disse que desconhece a autoria dessa minuta, que muita gente, ele recebeu muitas minutas de decreto, de estado de defesa, de estado de sítio, enfim. Depois ele disse que esse documento iria para o lixo. E depois ele disse que era um texto com um teor folclórico, que jamais seria usado pelo então presidente Bolsonaro. O depoimento dele durou cerca de 1h30 e, segundo o TSE, Anderson Torres, de fato, colaborou com as investigações. Mas é importante a gente frisar, Karime, essa investigação vai decidir o futuro político do ex-presidente Bolsonaro. Essa minuta do golpe faz parte dos autos de um inquérito que investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro vinha operando sistematicamente para enfraquecer o poder judiciário e dar um golpe de Estado. Se ele for acusado por esse crime, ele vai perder os direitos políticos e, consequentemente, as chances de disputar novamente as eleições em 2026. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h29. 18 horas. Nação Amazonas vai antecipar a campanha de vacinação contra a influenza com 1 mês de antecedência em relação ao restante do país. A informação foi anunciada hoje pelo governo do estado. E a data para o começo da campanha ainda vai ser divulgada, viu, Carlão? O estado recebeu do governo federal 1,7 milhão de doses da vacina contra a influenza. Segundo o governo do Amazonas, a medida é para prevenir a população da exposição ao vírus da gripe neste período chuvoso aqui no estado. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o ex-subdiretor do Instituto Municipal de Trânsito de Itacoatiara, Luiz Magno Cardoso, está na mira do Ministério Público do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. São 6h29. Nós vamos conferir a previsão do tempo. É previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira. Legal. Sexta-feira já, hein, Karime? Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 25 metros e 49 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas ofereceu denúncia contra o ex-subdiretor do Instituto Municipal de Trânsito de Itacoatiara, que é o Luiz Magno Cardoso. Ele é acusado pelos crimes de homicídio doloso, duplamente qualificado e participação de disputa automobilística não autorizada. E quem nos conta os detalhes é o repórter André Meirelles. O Ministério Público do Amazonas ofertou denúncia contra o então subdiretor do Instituto Municipal de Trânsito de Itacoatiara, Luiz Magno Cardoso, de 44 anos, pelo crime de homicídio duplamente doloso, ocorrido em 2017, na região metropolitana de Manaus. A acusação foi ofertada ao juízo do município pelo promotor da primeira Promotoria de Justiça de Itacoatiara, Iranilson Ribeiro. O acusado, Luiz Magno, disputava uma racha com outro motociclista, quando causou um acidente resultando na morte de uma mulher de 26 anos. Conforme o promotor, a partir de novas provas, foi possível constatar que o subdiretor afastado dirigia embriagado. A partir de novas provas, de vídeos que foram juntados aos autos, que mostram diversas imagens, diversas filmagens do acusado supostamente disputando racha com outro motoqueiro ainda não identificado, outro motociclista ainda não identificado, foi possível constatar que ele havia consumido bebida alcoólica, como consta do depoimento do médico e do garçom do restaurante. Ele havia pego sua moto de 600 cilindradas e iniciado uma disputa, um racha, um pega com outra pessoa que ainda não foi identificado. E ele passa em alta velocidade pelas câmeras, conforme é coletado pelas imagens, até chegar no cruzamento da Avenida Parque com a Avenida Nossa Senhora do Rosário, com a Rua Nossa Senhora do Rosário. E lá ele colide sua motocicleta com a motocicleta, uma Honda Bis da vítima, uma moça de 26 anos, que faleceu no local ou logo após ser levada ao hospital. Segundo o promotor, o homem havia sido enquadrado no crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Agora, a partir de novas provas da Promotoria de Itacoatiara, o MP, o acusado responderá por homicídio duplamente doloso. Somado a uma série de fatores, de circunstâncias, é possível crer, até com uma certa certeza, que a pessoa, no mínimo, assumiu o risco de matar. Se não tinha intenção, pelo menos não se importou com o risco de matar, assumiu esse risco. Isso se chama dolo eventual. O autor da ação, ele assume o risco de forma eventual de vir a causar a morte de alguém. É o dolo eventual que tem as mesmas consequências do dolo direto, que seria ter a intenção de matar. Ele é julgado pelo tribunal do júri e é o povo de Itacoatiara que vai dizer se ele é culpado ou se ele é inocente. Além do acusado ser responsabilizado pelo crime, o Ministério Público do Amazonas requer indenização à família da vítima. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 33 minutos, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Olha só, a Justiça quer saber se teve superfaturamento na compra dos equipamentos de fotografias distribuído para os vereadores de Manaus em 2021. A Câmara gastou mais de R$600 mil com o chamado kit selfie. Esse é o nosso assunto em instantes. Detalhes para você já aqui no 18 horas. 18 horas. Carime e o Polo Industrial de Manaus registraram um aumento de 3,2% na produção de bicicletas em fevereiro em comparação com janeiro. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes do Setor, que é a Abraciclo. E de acordo com os números, Carlão, as fábricas instaladas no Polo produziram 39.860 bicicletas em fevereiro. Ainda segundo a Abraciclo, apesar dos dados positivos, na comparação com fevereiro do ano passado, houve redução de 37,4% na produção de bicicletas.
Olha só, a atuação de facções que controlam o narcotráfico está influenciando cada vez mais o aumento de crimes ambientais na Amazônia. Estamos falando aí de crimes como desmatamento, grilagem, garimpo em terras indígenas e extração ilegal de madeira. Vamos entender mais sobre o assunto agora na reportagem de André Meirelles. O tráfico de drogas está cada vez mais inserido em mercados ilegais em regiões amazônicas, como desmatamento, grilagem, garimpo em terras indígenas e extração ilegal de madeira, segundo afirma o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o geógrafo Ayala Colares Couto. Hoje a Amazônia é o principal corredor do tráfico de cocaína e vem se transformando também num corredor importante para o contrabando de garimpos de madeira. E aí, se o Estado não se fazer presente com as políticas de combate às atividades ilegais, a gente acaba, de certa forma, entregando a região para a presença do crime organizado. Segundo Couto, há várias explicações para a atuação do crime na região amazônica, como o crescimento de mercados ilegais e a presença de facções criminosas, tanto regionais como vindas do Sul e do Sudeste. Então, quando nós falamos hoje da região amazônica dentro desse contexto, nós temos que considerar alguns elementos importantes. O primeiro, que nós estamos acompanhando aí uma interiorização das facções do crime organizado. Então, muitas facções passaram aí a atuar na região amazônica, facções da região sul e sudeste, e algumas locais que ganharam uma força regional, e algumas dessas facções também passaram a atuar não apenas no narcotráfico, mas também justamente em outras atividades ilícitas. E isso, claro, que acabou tornando muito mais vulneráveis as populações da região amazônica. Recentemente, a Polícia Federal tem feito operações na região da Amazônia para combater o garimpo ilegal e o tráfico de drogas. No último fim de semana, os agentes tomaram o controle da comunidade indígena Omoxi, uma das regiões com a maior presença do garimpo. Na operação, agentes da Polícia Federal colocaram fogo em acampamentos ilegais. A equipe queimou nesta semana um avião usado pelos trabalhadores ilegais para chegar nos territórios indígenas. Em nota, a Polícia Federal afirma que 200 acampamentos com armas e munições foram desmobilizados na região de Yanomami. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o polêmico kit selfie para vereadores de Manaus entra na mira agora do Ministério Público do Amazonas, Karine. Exato, Carlão. Foi o seguinte, a Câmara Municipal gastou mais de R$600 mil com esse kit. Cada um dos 41 parlamentares recebeu um kit com câmera fotográfica, que também grava vídeos, 2 microfones, lentes e mochila. Agora a Justiça, especializada na defesa e proteção do patrimônio público, quer saber se houve superfaturamento no contrato para a compra dos equipamentos de fotografias que foram distribuídos para os vereadores no ano de 2021, na gestão de Davi Reis. Muito dinheiro e muita polêmica nesse caso, viu, Carlão? E a repórter Odiné Araújo acompanhou o assunto e conta agora pra gente. Vamos acompanhar. A investigação acontece após o envio de um e-mail à Ouvidoria Geral sobre suposto contrato superfaturado na compra de máquinas fotográficas e acessórios aos vereadores de Manaus no ano de 2021. A portaria que abriu a investigação foi publicada no Diário Oficial pela promotora de justiça Vandete de Oliveira Neto, da Justiça Especializada na Defesa e Proteção do Patrimônio Público. Em março do ano passado, a compra de máquinas fotográficas e acessórios de fotografia para os vereadores de Manaus divulgarem suas ações foi destaque no Jornal Nacional da Rede Globo. A presidência da Câmara de Vereadores de Manaus gastou quase R$640 mil na compra de máquinas fotográficas e acessórios. Os parlamentares apelidaram o equipamento de kit selfie. Cada um dos 41 vereadores de Manaus à época recebeu um kit com câmera fotográfica que também grava vídeos, 2 microfones, lentes e mochila. Segundo o Diário Oficial, a Câmara Municipal de Manaus, por meio de licitação, comprou 42 câmeras fotográficas por R$13.600 cada uma, totalizando mais de R$570 mil. A Casa Legislativa do município também pagou R$25 mil por 42 microfones direcionais
profissionais, além de R$16 mil por 43 microfones tipo lapela. Também foram comprados para o kit selfie dos vereadores de Manaus 42 mochilas para carregar esses kits. Cada mochila custou R$582. No total, com as mochilas, a Câmara Municipal de Manaus gastou R$24 mil. O total da compra, como você ouviu, foi de quase R$640 mil. A principal crítica ao kit selfie à época foi pelo fato de a Câmara Municipal de Manaus já ter assessoria de imprensa, site e canal de rádio e TV para divulgar as atividades dos parlamentares. O 18 Horas tentou ouvir a promotora de justiça Vandete de Oliveira Neto, mas até o fechamento da reportagem, ela não enviou resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Para 6h40, você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia, hein? Hoje é quinta-feira e nós vamos conferir agora o tempo e a temperatura para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 97%. Mix. E agora é hora de saber sobre os assuntos dos bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Então conta pra gente o seguinte, parece que o grupo do governador Wilson Lima conquistou mais o partido e é o Progressista, que até ontem estava aí sob o controle do grupo de Davi Almeida. Agora realmente é do domínio de Wilson Lima? Conta pra gente, Cíntia Blink. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Menina, hoje eu tenho coisa pra te contar. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá vendo, né, o governador Wilson Lima dominando os partidos, deixando a concorrência ali sem opção. Do que eu tô falando? Vamos do começo. Primeiro, o governador conseguiu emplacar o delegado Rodrigo Sá, diretor-presidente do Detran Amazonas, na presidência do diretório regional do PP, Partido Progressista. E quem comanda o PP, quem estava no comando do PT até outro dia era Marcos Rota, vice-prefeito, que hoje assumiu aí, chegou à Casa Civil da Prefeitura. Ou seja, Marcos Rota se aproxima ainda mais do prefeito Davi Almeida, mas no mesmo dia que ele faz isso, ele perde a direção do próprio partido para um aliado do governador Wilson Lima. Tô indo rápido ou tá de boa? Não, tá de boa, tá de Okay. boa. A galera tá perdendo espaço, então, né? vambora. Depois, o União Brasil, que é do governador Wilson Lima, partido atual, né, do governador Wilson Lima, que tem como presidente o secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulderney Avelino. Tem ali 2 membros desse partido, que são os deputados federais Fausto Júnior e Saulo Viana, que querem que o governador assuma a liderança do União Brasil, retirando o Paulderney Avelino desse lugar. Ok. Além disso, nós temos o Podemos, que também está na mira de Wilson Lima. Nos bastidores, se fala que a deputada Alessandra Campelo é a próxima presidente regional do partido, que hoje está sob o comando de Erval Tapajós Folhadella. A deputada ela é totalmente aliada ao governador Wilson Lima, ela é até uma das vice-líderes do governo na Assembleia Legislativa, a gente trouxe isso aqui. Portanto, mais um partido para a coleção de Wilson Lima, essa é a previsão. O que não está escancarado, mas nós podemos ver, é que enquanto o governador Wilson Lima traça um caminho rumo a todos os partidos aí, o prefeito Davi Almeida fica sem opção de partido para vir para a reeleição. Quando a gente fala em partido, por que é tão importante ter um partido? Né? Não é só por ter um partido, mas porque ele significa 2 coisas: tempo de TV e rádio e fundo partidário. Grana. Nesses 2 quesitos, o avante de Davi Almeida não é nem um pouco forte. E o prefeito, que muito provavelmente venha, né, para reeleição, precisa se movimentar para sair desse cerco que corre a 100 por hora. E a gente consegue analisar nesse cenário, porque nós já vimos isso antes, nós vimos o governador Wilson Lima se adiantando ali, não deixou a Amazonino Mendes chegar à União Brasil há um tempo atrás. Então a gente está vendo essa história novamente, só que dessa vez com o Davi Almeida e de forma muito mais agressiva, porque quase que um ano antes da eleição e movimentando toda uma estrutura, né?
E então é isso. Karime, Carlão. Olha, Cíntia Brink, você falou... Eu deixei você confusa com tanta informação. Muita informação. A gente tem que acompanhar aos poucos, porque o cenário para a eleição do ano que vem já está aí sendo montado agora, né, Cíntia? A campanha começa sempre 2 anos antes. Exato. Mesmo. Olha só, você falou inclusive da deputada Alessandra Campelo, que é, né, ali do grupo do governador Wilson Campelo. Parece que ela entrou em treta, em rota de colisão com o Sinésio Campos, é isso? Te falei muitos nomes. Tenso. Vamos lá. Wilson Lima. Alessandra Campelo, que é do time aí de Wilson Lima. Vamos lá. Sim, pois é. Entraram em colisão. Hoje a deputada Alessandra Campelo presidiu a sessão parlamentar e o deputado Sinésio Campos foi à tribuna. Quando ele estava falando sobre Amazonas Energia, ele foi interrompido. Já está virando uma tradição. O assunto dele é a energia, né? Então, quando ele foi falar, foi interrompido porque estava faltando apenas 1 minuto para que ele concluísse. Daí nós tivemos a seguinte cena, né? A gente vai ouvir aí o que rolou na Assembleia. São fraudadores de energia. 1 minuto para o deputado concluir. Eu quero socorro, deputado Rosendo, de algum partido que possa me conceder... Tem outros colegas também inscritos, deputado, que gostariam de falar. Deputada Alessandra, Vossa Excelência não assinou o documento que era para frente parlamentar contra os investidores aéreos. Vossa Excelência não assinou. Deputado, o senhor tem 1 minuto, peça de quem o senhor quiser. Agora pare com essa sua mania de querer atacar os colegas. Não, eu não estou atacando. Eu pedi para Vossa Excelência assinar. Principalmente mulher, que o senhor gosta de ser grosseiro. Vossa Excelência, então misture as coisas. Eu estou pedindo socorro para algum deputado que possa me conceder o tempo do trabalho. E me respeite. Respeito todos. Todos aqui da casa. 18 horas. Oi, Cíntia. Ai, clima gostoso na Assembleia, a gente agradece. Então, você vê aí, né, que a deputada Alessandra Campelo, ela fala que o deputado Sinésio Campos agride, não respeita os colegas, em especial as mulheres. Nisso, ela traz de volta à nossa memória aquela cena do deputado Sinésio Campos na foto oficial em que ele segura a Maiara Pinheiro, e enfim, deu toda uma polêmica, nós trouxemos aqui, fizemos replay e tudo mais. E ela traz esse assunto, né? Ele pediu desculpa na época. E o deputado Sinésio Campos, para encerrar o que foi que rolou aí, né? Ele conseguiu o tal do tempo que queria, porque outros parlamentares cederam a ele o tempo que precisava. Karime, Carlão. Cíntia, e a gente precisa voltar a falar do prefeito de Borba, Simão Peixoto. Qual novidade sobre o último escândalo dele que levou o prefeito para a cadeia? Pois é, a gente relembra, né, o tempo que o prefeito de Borba, Simão Peixoto, ficou detido. Foi por conta de uma ameaça que ele fez à vereadora enfermeira Tatiana, parlamentar de oposição lá em Borba. A cena que ficou bem famosa, ele dando chicotadas numa tábua, dizendo uma ripada para a vereadora Tatiana, ela que faz oposição, então ela fica ali numa situação que não é exata, ela não fala coisas que o prefeito quer ouvir, mas faz parte do trabalho, né? E então a deputada Alessandra Campelo denunciou, a Alessandra hoje está dominando aqui, mas eu posso fazer o quê, né? Ela denunciou esse caso no Ministério Público do Amazonas e houve a prisão. Menos de uma semana, a gente deu aqui, você acompanhou, e a novidade agora é que o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva em favor da vereadora contra o prefeito. Por quê? Ele saiu da cadeia, ele voltou a atuar como prefeito, então ele está livre, leve e solto por lá, né? E ela conseguiu essa medida protetiva. A deputada Alessandra Campelo considerou a decisão uma vitória para todas as mulheres e eu fui conversar com a vereadora, a enfermeira Tatiana, para saber se ela se sente mais segura agora com essa medida protetiva. Vamos ouvir o que disse a vereadora? Lá hoje saiu, né, a decisão aí da medida protetiva que foi solicitada. Todos nós sabemos que isso é um mecanismo, né, de uma força legal que tem o objetivo da minha proteção, né, não só da minha proteção, mas também da minha família. Eu que já tive a minha integridade mental, psicológica, né, violada, e como consequência dessa agressão eu também tive consequências, eu tive problemas na minha saúde física também, porque tudo vai interferindo, e essa medida ela vem na esperança de que tudo isso termine, né? De que
essas violações acabem, de que realmente eu venha ter segurança e que eu possa ter o direito de exercer o meu mandato com segurança, o meu direito de ir e vir. 18 horas. Então nós já vimos aí a vereadora enfermeira Tatiana, lá de Borba, que foi a vereadora que foi ameaçada, né, pelo prefeito Simão Peixoto, prefeito de Borba, enfim. E aí o que acontece? Ela falou sobre a medida protetiva, ela fala que comemora, né, a medida protetiva, entende que isso pode ser um momento ali de segurança para ela, mas a gente sabe que tem muitos casos de pessoas que têm a medida protetiva, foi concedida, mas que isso acaba não sendo suficiente. A gente percebe que ela ficou abalada. E a gente sabe que tem um número alto de feminicídio de mulheres que estavam sob medida protetiva, sim, né, Cíntia? Pois é. E aí eu quero lembrar aqui da ministra Carmen Lúcia, que ela falou que preferia ser submetida à lei dos animais do que à lei das mulheres, porque é mais vantajoso. Eu vou trazer a aspa aqui que ela falou, que foi assim: agora no Brasil, literal e legalmente, eu enquanto mulher estou abaixo de cachorro. Se estiver acontecendo algo comigo, quero que aplique a lei de maus tratos a animais e não quero código penal. E a gente está falando da ministra Carmen Lúcia. Pois é, se ela que entende sobre isso, ela sabe e percebe como é falha, ainda são falhas essas leis que protegem a mulher, imagina a gente, quem somos nós para duvidar ou questionar, né, Cíntia? É isso. E como eu tô super alugando vocês hoje... Não, imagina, o espaço é seu. Eu quero finalizar falando sobre a Câmara Municipal de Manaus. Porque lembra que saiu, enfim, a comissão da água, a CPI da água? Uhum. Pois é, já formou ali a CPI, nós já sabemos que o presidente é o vereador Diego Afonso e na segunda-feira, ele anunciou que segunda-feira vamos conhecer todos esses, não só os membros, na verdade a gente já sabe quem são os membros, mas saber os cargos, né? Quem é que vai ser relator? Quem é quem na CPI? Quem é quem na CPI? E relator é muito importante dentro de uma CPI, ele acaba ali orientando muita coisa, quem vai ser secretário, quem vai ser vice-presidente. Vamos saber aí quem é quem. A gente já sabe que a CPI é totalmente formada por pessoas que são daquele time de independentes, né? Enfim, então segunda-feira já vamos conseguir trazer mais informação sobre isso para você. Valeu, Cíntia. Valeu, Cíntia. Obrigada até amanhã. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, depois de 5 meses de queda, a confiança dos negócios de pequeno porte na economia voltou a crescer em fevereiro, conforme revela a pesquisa do Sebrae e Fundação Getúlio Vargas, divulgada nesta quinta-feira, Karine. Exato, Carlão. Todos os setores pesquisados, indústria, comércio e serviços, registraram melhoria nas expectativas. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. A confiança dos donos de pequenos negócios voltou a crescer em fevereiro. De acordo com a sondagem das micros e pequenas empresas, realizada mensalmente pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o índice de confiança avançou 3,8 pontos, passando de 84,6 em janeiro para 84,4 pontos em fevereiro. O índice é cerca de 1 ponto superior ao detectado em novembro do ano passado, o mais alto desde então. Após 5 meses de queda, o índice medido pelo Sebrae e FGV foi positivo nos 3 setores da economia analisados. E a expectativa para 2023 é a retomada da economia, conforme afirma a economista Michele Aracati. Mas a expectativa para o ano de 2023 é de uma retomada da economia com patamares assim muito próximo do que a gente teve lá em 2019, antes da pandemia. Mas nós estamos vivendo um cenário de muita instabilidade. O mercado ainda está se adaptando a essa retomada da economia. Leva-se em consideração também a necessidade daquela mão de obra buscar aí principalmente uma qualificação para voltar para o mercado de trabalho. Enfim, janeiro é sempre um mês de recuperação, janeiro é sempre um mês de retomada e é sempre um mês que leva-se em consideração novos planejamentos. Mas espera-se que para 2023 nós tenhamos uma expectativa de crescimento para as micro e pequenas empresas.
A pesquisa revela ainda que no setor dos micros e pequenos empresários do comércio, o índice de confiança passou de 81,8 para 86,3 pontos, atingindo assim o maior nível desde novembro de 2022. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou desvalorizado em 1,03% e fechou cotado a R$ 5,24. O euro fechou o dia em baixa de 0,73%, comercializado aos R$ 5,56. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 1,64%, comercializado a R$ 131.624. E o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,74% aos 103.434 pontos. E o Dia das Mães é só no mês de maio, mas já tem levantamento com a lista de presentes que elas preferem ganhar. E entre os mais desejados estão os perfumes, roupas e calçados. A informação é segundo pesquisa feita pela Federação do Comércio do Amazonas. Pesquisa revela também que a maioria dos entrevistados pretende gastar entre R$100 e R$200 com os presentes do Dia das Mães. Vamos aos detalhes com o Diné Araújo. Não interessa se tem dinheiro ou não. Pelo menos 92% dos filhos vão presentear suas mães no dia delas. Somente 8% não manifestaram essa intenção. Como a grana anda curta, 53% vão comprar apenas um presentinho e nem que para isso parcele a perder de vista no cartão de crédito. Esses números fazem parte de uma pesquisa encomendada pela FEComércio, Federação do Comércio do Amazonas. Foram ouvidas 442 pessoas em diferentes zonas da cidade no período entre 13 e 20 de fevereiro. A pesquisa revela quantos consumidores pretendem ir às compras e quanto esperam gastar. De acordo com o presidente da FEComércio, Aderson Frota, o Dia das Mães é a segunda data mais importante para os empresários. A FEComércio realiza todos os anos 5 grandes pesquisas sobre as datas maiores do varejo comercial. Ela começa pelo Dia das Mães, depois vem o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Dia da Criança e o ápice, que é o Natal. É a data mais importante. Mas o Dia das Mães é a segunda data mais importante deste calendário. Então, a FEComércio realiza uma pesquisa junto ao consumidor para identificar o que ele precisa, o que ele busca, qual é a expectativa, qual é o tipo de presente que ele quer dar, quanto ele pretende gastar, qual é o tipo de forma de pagamento que ele prefere, aonde é que ele pretende fazer as suas compras. A lista dos presentes que os filhos pretendem comprar é liderada por roupas, calçados e acessórios. Depois vem perfumes, almoço ou jantar em restaurantes, cosméticos, eletrodomésticos, celular, vale presente, viagem, eletrônicos e procedimentos estéticos. A maioria dos filhos pretende gastar em média entre R$100 a R$200 no presente para as mães. Os dados levantados na pesquisa serão encaminhados aos empresários para se prepararem para atenderem a essas intenções de compras, de acordo com o presidente da FEComércio, Aderson Frota. Esses dados coletados são levados aos empresários, para que os empresários possam exatamente se identificar melhor, fazer as compras com mais consciência, ter um resultado mais positivo e, acima de tudo, desenvolver a economia, gerar emprego, renda e atender a população com muita responsabilidade. Então, esse momento em que nós estamos distribuindo a pesquisa a partir de hoje sobre o Dia das Mães tem, primeiramente, o objetivo de orientar os empresários para que eles possam se enquadrar em todas essas demandas, as expectativas do consumidor e possam conseguir um resultado positivo para a economia do nosso estado. O cartão de crédito será a principal forma de pagamento e o local de compras preferido para o Dia das Mães são os shoppings, seguido das lojas do centro da cidade e dos bairros. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje, mostra que o crescimento da economia da região norte
está atrás da média nacional. Enquanto o Brasil cresceu em média 8% no biênio 2021-2022, a região norte cresceu 6,1%. E foi o menor crescimento entre todas as regiões no período. Mas há esperança de que a região não fique ainda mais para trás no crescimento econômico do país ainda este ano. Estudos da Tendência Consultoria diz que a região é a que tem o maior potencial de crescimento econômico em 2023. De acordo com as projeções feitas pelo IBGE, a economia na região norte poderá crescer este ano acima da média nacional. Os milhões de habitantes do norte ainda aguardam mais ações pela queda nas diferenças regionais do país. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Amanhã, continue bem, continue aí em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.